E aí, turma boa? Tudo bem com vocês? Tranquilos? Estamos aqui para mais uma videoaula. Hoje nós vamos falar sobre a divisão natural do mundo, tá? Até, pessoal, aulas passadas, as outras videoaulas que eu mandei para vocês, nós estávamos revisando a geografia nos seus conceitos mais básicos, né? Nós vimos quais são as categorias da geografia, beleza? Aliás, pulamos a categoria região, porque vai ser uma videoaula separada que eu vou mandar para vocês, beleza? Mas vimos o conceito de espaço geográfico, o espaço transformado e construído pelo homem, ok? Que por sinal nunca está pronto. Vimos o conceito de paisagem, que é o recorte do espaço geográfico que cabe no limite dos meus olhos, da minha visão. Vimos o conceito de lugar, que é aquela parte do espaço geográfico que eu vivo, convivo, estabeleço uma experiência, uma vivência, ok? E vimos, por último, o conceito de território, que é aquele conceito que envolve poder político, né? Um espaço delimitado por fronteiras com um poder político que o domina, beleza? Depois de rever as categorias da geografia, nós vimos sobre as escolas geográficas, escola determinista, possibilista, escola crítica, tá? E terminamos a aula falando do conceito de soberania, beleza? Que por sinal mudou muito, né? A soberania no passado, né, antes da Revolução Francesa, era visto como um território dominado por um poder absolutista, dominado pelo rei e tal, né? Depois, a partir da Revolução Francesa, vimos que o Estado soberano, né, um território soberano, é aquele do qual é dominado por um Estado, que o povo detém o poder, né? Onde o poder é dividido em poderes e o povo tem um poder maior, que é o poder do voto, em escolher os seus representantes e assim por diante, né? Então, o Estado soberano seria, no passado, território dominado pelo Estado absolutista, ok? Já hoje, nós chamamos de território o Estado soberano, aquele território dominado por um Estado moderno, um Estado-nação, um Estado democrático. Pessoal, hoje nós vamos deixar de lado um pouquinho essa visão política, essa visão que envolve poder, esse tipo de coisa. Nós vamos fazer uma análise, pessoal, bem geográfica do mundo. Nós vamos analisar o mundo naturalmente, tá? Como que ele se divide naturalmente, beleza? Então vamos lá, pessoal. Seguinte, para a geografia, o planeta Terra é dividido em terras emersas. Terras emersas são as terras que estão acima do nível do mar, beleza? Então é visível aqui na paisagem, tranquilo? E a terra imersa, ou terras imersas, são aquelas que estão abaixo do nível do mar, ou seja, são cobertas por águas marítimas ou oceânicas. Inclusive, nessa videoaula, a gente vai ver a diferença entre mar e oceano, beleza? Existe uma divisão geográfica aí. Vamos começar pelas terras emersas, que é a minoria do planeta, que são essas porções de terra que estão acima do nível do mar, tá? As terras emersas, elas são divididas em 3 categorias: continentes, penínsulas e ilhas, beleza? Então esses são os 3 tipos ou 3 categorias de terras emersas. Os continentes, inclusive aqui eu dei um exemplo, são as grandes porções de terra maior do que a Groenlândia, que podem estar cercadas por águas. Nesse exemplo, América do Sul, beleza? Isso é um continente, tranquilo? Grandes porções de terras maiores do que a Groenlândia, beleza? E que podem estar cercadas por águas. Então quer dizer que a América do Sul é um continente. Beleza, pessoal? Tranquilo? Todos os países que ocupam continentes são chamados de países continentais. Simples. Beleza, pessoal? O Brasil, por estar em cima de uma terra emersa continental, então nós somos um país continental. Ok? Mas existe uma outra categoria, um pouquinho mais complexa de entender, que é a categoria península, ok? Península, pessoal, são essas porções de terra que avançam rumo ao mar, beleza? Então, que em algum momento da história geológica avançou sobre o mar, é cercado por águas, mas um dos seus lados é colado ao continente, beleza? Inclusive, o que difere a península das ilhas é exatamente esse fato. Um dos lados, pelo menos um dos lados, é colado ao continente. Ó, aqui nós temos 1, 2, 3, 4 lados, por exemplo. 3 deles estão cercados por águas, mas um está colado ao continente. Esse exemplo que eu tentei desenhar é o exemplo da Índia. A Índia é uma península, uma porção de terras que avança sobre o mar, cercado por águas, mas um dos lados é colado ao continente, beleza?
No caso, países que ocupam penínsulas são chamados de países peninsulares. Simples assim, tá? A Itália é peninsular, a Grécia é peninsular, as Coreias são peninsulares, Portugal e Espanha são peninsulares, são países que ocupam penínsulas. Porções de terras que avançam sobre o mar, beleza? Cercado por águas, mas um dos lados é colado ao continente, beleza? Então já vimos, continentes são as grandes porções de terras maiores do que a Groenlândia, beleza? Pode estar cercado por águas. E as penínsulas são porções de terras que avançam sobre o mar, mas tem um dos seus lados colados ao continente, beleza? Países que ocupam continentes são chamados de países continentais. Países que estão em cima de penínsulas, como a Índia, são chamados de países peninsulares. E nós temos, pessoal, por último, a categoria ilhas, ok? Ou arquipélago. Professor, qual que é a diferença de ilha e arquipélago? Pessoal, ilha é um conjunto único, beleza, pessoal? Basicamente único. Já nós podemos chamar aqui arquipélago é o conjunto de ilhas. Então a diferença é se é no singular ou se é no plural. Como assim, professor? Vamos lá. As ilhas são as pequenas porções de terras iguais ou menores do que a Groenlândia, totalmente cercado por água. Isso é uma ilha. Pequena porção de terra, beleza? Cercado totalmente por água, igual ou menor que a Groenlândia. Tranquilo? Então, no caso da geografia, o que difere um continente de uma ilha é a Groenlândia. Como assim, professor? Se a Terra está cercada por águas, mas for maior que a Groenlândia, é continente. Se for igual ou menor que a Groenlândia, é ilha. Por isso que a gente fala que a Groenlândia é a maior ilha do mundo. Porque se existe porções de terra maior que elas, mesmo cercado por água, é continente. É o caso da Austrália, por exemplo. Vou colocar aqui para vocês. Ó. A Austrália não é tratado como ilha. Beleza? A Austrália é visto como continente. Ah, professor, mas ela não está totalmente cercada por água? Tá, mas a América do Sul também está. Só que como a América do Sul e a Austrália são maiores do que a Groenlândia, então já é tratado como continente. Mas, por exemplo, Madagascar, por exemplo, Cuba, por exemplo, a Nova Zelândia, são ilhas, porque são porções totalmente cercadas por águas, mas são iguais ou menores do que a Groenlândia. Fechado, pessoal? No caso, a diferença de ilha para, no caso, arquipélago, é se é no singular ou se é no plural. Se nós temos uma porção de terra cercada por água igual ou menor que a Groenlândia, nós chamamos de ilha. Ok? Mas se são várias porções de terra, nós chamamos de arquipélago. Inclusive, esse exemplo que eu tentei desenhar é o Japão. O Japão é formado por 1, 2, 3, 4 ilhas. Beleza? Então quer dizer que o Japão é um país que ocupa um arquipélago, um conjunto de ilhas. Beleza? Países que ocupam ilhas, nós chamamos de países insulares. Fechado, pessoal? Isso então é importante. Então as terras emersas são divididas em continentes, penínsulas e ilhas ou arquipélagos, beleza? Se tiver no plural, tranquilo? Continentes, porções de terras maiores do que a Groenlândia, podem estar cercadas por águas. Penínsulas são as porções de terra que avançam sobre o mar, têm seus lados cercados por águas, porém um desses lados são colados ao continente. Inclusive, pessoal, ó, isso é uma península cercado por água, mas um do lado colado ao continente. Cercado por água, um dos lados colado ao continente. Beleza? Isso também é uma península. A Flórida é uma península, inclusive, né? Ok? Esse pedacinho da Europa aqui, ó, Península Ibérica, Espanha e Portugal também é península, e assim por diante. E nós temos as ilhas, beleza? Ilhas ou arquipélagos, porções de terras iguais ou menores que a Groenlândia, cercado por águas, tranquilo? Países que ocupam continentes são chamados de continentais, como Brasil, Estados Unidos, o Canadá, a China e assim por diante. Países que ocupam penínsulas são chamados de peninsulares, como a Itália, a Índia, as Coreias e tal. E países que ocupam ilhas ou arquipélagos nós chamamos de países insulares. O Japão, os países caribenhos, a maioria dos países da Oceania e assim por diante. Inclusive o único país da Oceania que não é considerado ilha é a Austrália. Beleza, pessoal? Depois são formados, a Oceania é formada apenas por países insulares. Fechado? Ok. Depois, pessoal, nós temos as terras imersas.
As terras imersas são as terras que estão abaixo do nível do mar, então estão cobertas por águas, então elas não são visíveis aqui fora na nossa paisagem, beleza, pessoal? No caso, nós podemos dividir as terras imersas em oceanos e mares. Vixe, professor, eu não sei a diferença de mar e oceano. Então vamos fazer essa diferenciação agora, beleza? Pessoal, imagine que você está na praia, ok? Olha que maravilha. Imagine que você esteja na praia. Você e o kit felicidade, né? Cadeirinha, guarda-sol e um isopor cheio de Danone dentro. Pessoal, se você está na praia, sentado ali, e resolve levantar para tomar um banho de mar, ok? Para entrar no mar. Quando você entrou naquela água, afinal de contas, é realmente mar? Ou aquilo ali já pode ser considerado oceano? Ou oceano e mar são sinônimos? Pense um pouco. Ok? Pensou? Lembrou alguma coisinha lá do ensino fundamental? Vamos lembrar agora, pessoal. Por incrível que pareça, quando você entra no mar, né, quando você entra na água, quando você está na praia, você ainda não saiu do continente. Porque, na verdade, pessoal, o continente ele ainda continua durante alguns quilômetros. A diferença é que ali na praia, ali no litoral, nós temos o início de um fenômeno geográfico chamado declinação continental ou talude. Ok? Grave esse nome, pessoal. Declinação continental ou talude. Ok? No caso, a diferença, pessoal, do continente em área de praia para o continente aqui no interior onde nós vivemos, é que ali na praia o continente ele começa a perder a altimetria, ele começa a perder a altitude, ok? Ele fica baixo. Então, automaticamente, as águas aproveitam essa perda de altitude e invadem o continente, beleza? Mas, pessoal, isso aqui ainda é plataforma continental. Beleza? Nós aqui no interior, por exemplo, estamos em cima da plataforma continental. Então vamos supor que a gente vai em direção à cidade de Santos, por exemplo. Qual é a diferença de Santos para nós aqui no interior de São Paulo? Tá? A diferença é que ali em Santos, ali na praia, ali no litoral, nós temos o início da declinação continental ou talude. É quando o continente ele começa a perder a altimetria, ele começa a perder a altitude. Por isso nós chamamos de declinação. Ok? Declinação continental ou talude. Aí o mar, as águas marinhas, aproveitam para invadir essa área onde o continente se rebaixa. E isso dura alguns quilômetros, tá, pessoal? Inclusive vai ter um módulo que fala onde que começa e onde que acaba a nossa plataforma continental. Então vamos lá, pessoal, deixar bem pertinho de vocês. Isso aqui seria o continente, tranquilo? E isso aqui seria a declinação continental ou talude. Beleza? Só que o talude ou a declinação acaba. Acaba alguns quilômetros para frente, mar adentro. Aí, pessoal, começa o que nós chamamos de assoalho oceânico, que já são as grandes profundezas. Beleza? Aí já tem quilômetros de profundidade. A diferença de mar e oceano está aí. O mar são as porções de água salgada que ainda ocupam a plataforma continental. São as porções de água salgada que estão em cima do continente ainda, mas numa região chamada de talude ou declinação continental. Beleza? Já o oceano são aquelas porções de água salgada que não estão mais sobre a plataforma continental, já estão sobre o assoalho oceânico. Essa é a diferença, é absolutamente geográfica, pessoal. Então, porções de água salgada que ainda ocupam a plataforma continental, nós chamamos de mar. E as porções de água salgada que ocupam já o assoalho oceânico, nós chamamos de oceano. Beleza, pessoal? Inclusive, há uma diferença muito grande de profundidade, tá? Os mares são bem mais rasos do que os oceanos. Beleza, pessoal? Então, a diferença nossa aqui, do interior para as cidades praianas, é que as cidades praianas, litorâneas, elas já estão numa região de declinação continental. Seria o fim do continente, ou o começo, depende do ponto de vista, depende da referência. Beleza, pessoal? Mas vamos lá. Os mares
Ou seja, essas porções de água salgada ainda sobre a plataforma continental, inclusive sobre o talude, beleza? Esses mares podem ser divididos em 3 tipos. Nós temos mares abertos, nós temos mares fechados e nós temos mares interiores. Eu vou usar esse mapa aqui para explicar a diferença para vocês, pessoal. Aqui. O litoral do Brasil pode ser chamado de mar aberto. Por quê? As porções de água salgada que estão sobre a plataforma continental encontram as porções de água salgada que estão sobre o assoalho sem nenhuma barreira. O mar encontra o oceano, ok? Sem barreira, sem nenhuma ilha no caminho, sem nenhuma península no caminho, sem nada. Eu até vou usar esse desenho aqui, ó. Aqui então nós temos a costa brasileira, o litoral brasileiro. O mar vai estar exatamente atingindo aqui a nossa costa, beleza? Então o mar são as porções de água salgada, ainda sobre a plataforma continental, só que numa área chamada de talude, beleza? Tranquilo. Só que o mar, ele alcança o oceano sem barreira nenhuma, porque de frente com o Brasil não tem nenhuma península, não tem nenhuma ilha, não tem um outro continente, não tem nada, tá? Quando o mar tem acesso ao oceano, livre de qualquer barreira geográfica, nós chamamos de mar aberto. Fechado? Mas, pessoal, olha esses 2 casos aqui, ó. Mar Morto e Mar Cáspio, por exemplo. Vou usar esses dois exemplos, tá? Mar Morto e o Mar Cáspio. O Mar Morto aqui na fronteira da Ásia com a Europa e o Mar Cáspio aqui já dentro do continente asiático. Aqui são porções de água salgada, beleza? Ou seja, são porções de água que estão sobre ainda a plataforma continental, só que eles não têm acesso nenhum ao oceano. Porções de água salgada sobre a plataforma continental que não tem acesso ao oceano, nós chamamos de mares fechados. O Mar Morto e o Mar Cáspio são exemplos disso, pessoal. São mares que não têm acesso aos oceanos. Fechado? E normalmente não tem acesso por algum fenômeno geológico. Então, geologicamente, essa região fechou o mar aqui e impediu dele entrar em contato com qualquer oceano do planeta. Beleza, pessoal? Então, mares abertos são aquelas porções de água salgada sobre a plataforma continental que tem acesso total, livre de qualquer barreira geográfica aos oceanos. E os mares fechados são aquelas porções de água salgada sobre a plataforma continental, mas que não tem nenhuma ligação com os oceanos, nenhum acesso aos oceanos. Fechado? E por último nós temos os mares interiores. O Golfo do México, o Mar do Caribe, por exemplo, o Mar Mediterrâneo, talvez o mais famoso aqui para nós exemplificarmos, tá? Pessoal, o Golfo do México, Mar do Caribe e Mar Mediterrâneo são exemplos de mares interiores, beleza? Mar interior são aqueles mares que têm contato com os oceanos, porém com uma estreita e fina passagem, beleza? Por exemplo, o Mar Mediterrâneo, ele tem acesso ao Oceano Atlântico. Ele tem acesso ao Oceano Atlântico com um pequeno estreito chamado Estreito de Gibraltar, que está aqui, ó, entre a Espanha e o Marrocos. Inclusive é a porção da Europa mais próximo da África que existe, tá? É bem próximo, tá, pessoal? Aqui nós temos um pequeníssimo estreito, tão pequeno que vocês não conseguem enxergar daí, tá, pessoal? Esse estreito aqui, perdão, é chamado de Estreito de Gibraltar. É o contato que o Mar Mediterrâneo tem com o Oceano Atlântico. O Golfo do México também tem contato com o Oceano Atlântico, o Mar Mediterrâneo também, só que esse contato é cheio de obstáculos, ó. Ou há penínsulas, que nem aqui a Península Ibérica, onde está a Espanha e Portugal, e essa pequena península marroquina, e aqui nós temos um monte de ilhas que formam o Caribe, ok? Os mares aqui, ou seja, as porções de água salgada sobre a plataforma continental têm acesso ao oceano, as grandes porções de água já sobre os assoalhos, beleza? Só que é uma passagem a um contato estreito, cheio de barreiras geográficas, basicamente aí ilhas, arquipélagos de ilhas, penínsulas, assim por diante, beleza? Então, gente,
Por enquanto, essa videoaula eu vou mais ou menos pontuar isso com vocês, tá? Então, terras emersas, tem os continentes, grandes porções de terras maiores que a Groenlândia, penínsulas, que são as porções de terras que avançam sobre o mar, cercado por águas, mas um dos lados é colado ao continente, e as ilhas, que são pequenas porções de terras totalmente cercado por águas iguais ou menores do que a Groenlândia. Se for um conjunto de ilhas, nós chamamos de arquipélago, tá? Países que ocupam continentes são chamados de continentais, países que ocupam penínsulas são chamados de peninsulares, e os países que ocupam ilhas são chamados de insulares, tá? E as terras imersas são divididas em oceanos, grandes porções de água salgada, já banhando o assoalho oceânico, a grande profundeza, e os mares, que são as pequenas porções de água salgada que ainda banham, ainda ocupam a plataforma continental, porém uma região da plataforma onde ela perde altimetria, chamada de talude, beleza? Seria aqui o fim do continente ou o começo, né? Depende do ponto de vista que você está olhando, beleza, pessoal? Tranquilo. Os mares divididos em 3 tipos. Mares abertos é quando o mar tem contato com o oceano, livre de barreira geográfica. Mar fechado é quando o mar não tem acesso aos oceanos, beleza? Totalmente fechado por elementos geográficos, tá? E os mares interiores têm contato com os oceanos, mas são contatos estreitos, ok? Porque existem impeditivos geográficos no caminho, ilhas, arquipélagos ou penínsulas, tá? Para a gente poder fechar essa nossa videoaula, vou gravar a segunda ainda desse tema para vocês, tá? Mares e oceanos têm funções fundamentais. Uma das funções dos mares e oceanos é gerar oxigênio, beleza? Como vocês aprendem em biologia, os mares e oceanos são grandes bombas de captação de carbono e geração de oxigênio. Isso é importante. Segundo, mares e oceanos, ou seja, as terras imersas, também são fundamentais na produção de chuvas. Pelo menos 2/3 das chuvas do mundo são produzidas pelos mares e oceanos. Beleza? E terceiro, que vocês, eu acho que não vão lembrar disso, tá, pessoal? Os mares e oceanos também servem como albedo. Como assim, professor, albedo? Os mares e oceanos são fundamentais para refletir luz solar. Então, grande parte da luz solar que é incidida para o planeta bate nesse espelho d'água, mares e oceanos, e refletem de novo para o espaço. Beleza, pessoal? Isso é fundamental para manter a Terra menos quente. Quanto maior reflexão de luz, menor absorção. E como vocês sabem, luz é calor. Então, os mares, além de gerar oxigênio, okay, uma bomba de oxigênio, além de gerar chuvas, uma bomba de umidade, eles também têm a função de equilibrar a temperatura do planeta. Mares e oceanos têm capacidade de albedo, refletir luz solar, deixando a temperatura do planeta menor. Beleza, pessoal? Então, paro por aqui. Vou gravar nossa segunda videoaula ainda sobre esse tema para a gente poder fechar esse assunto, ok? Voltamos já.